Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero trazer para vocês sobre como o tarô pode te ajudar a identificar bloqueios, questões que você tem aí que estão de alguma forma impedindo o seu crescimento financeiro. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo aqui de uma sessão que eu fiz para que você possa também entender quais são os aspectos que muitas vezes estão causando bloqueios para você, o que não está muito claro, às vezes, na nossa vida externa, né? Então, você pode estar trabalhando, você pode estar se empenhando muito para que você tenha aí um determinado ganho, né? Uma prosperidade, um crescimento. Mas por mais que você tenha esse esforço, né, essa dedicação, às vezes tem situações que estão inconscientes, assim, sobre a nossa postura, né, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso pensamento, né, sobre até mesmo sobre esse aspecto assim do crescimento, né, de, de ter mais ganhos. Às vezes tem um sentimento que está em conflito e aí você até quer, né, tem essa vontade, esse desejo, mas ao mesmo tempo tem um outro sentimento que te impede, né, de você manifestar aquilo que você quer. Então, o tarô, né, ele traz essa informação inconsciente e te ajuda a identificar qual que é esse ponto. Aonde que eu não tô, o que que eu não estou enxergando sobre isso, tá? Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, acompanhe aqui o vídeo, que eu vou trazer aqui um exemplo de um caso para que você possa também entender melhor como que o tarô vai identificar essas questões, né? E também aqui é um exemplo de uma sessão, tá? Que trabalha esses aspectos aí da prosperidade e traz essa compreensão, e também é uma sessão que vem trabalhar esses bloqueios e aquilo que está gerando essa falta aí de prosperidade, de crescimento. Então vamos lá. Bom, aqui eu trouxe aqui um exemplo, né, de um caso. E assim, né, quando a gente começou a fazer, tirar as cartas, né, e conversando sobre a situação, aqui eu não trouxe tudo, eu só trouxe uma parte do jogo, porque são muitas cartas, né? Mas no caso dessa pessoa, ela vem atravessando uma dificuldade, né? Ela sente que não tem um progresso, né, no trabalho dela, em resultados, né? E, e aí ela está há muito tempo nisso, né? Há muito tempo que ela vem tentando e há muito tempo ela não tem resultado. Então, quando a gente abriu o jogo, ficou muito claro assim o quanto ela se sentia muito sobrecarregada, né? Assim, é como se ela, na verdade, assim, é como se ela sentisse que, que tudo que ela fez até aqui, né, gerou um grande desgaste, né? Foi apenas muito sacrifício, muita dedicação, mas sem um resultado que era esperado, né?
Então, essa carta saiu assim para ela, né, no jogo, mostrando o quanto ela se sentia com essa energia, assim, desse peso, desse sentimento, assim, de fracasso, né, de sobrecarga, tá? Então, durante o jogo dela, vinha uma energia muito assim, tá? E aí só esse ponto que a gente identificou já foi muito importante, mostrar para ela que esse estado, né, de peso, de, desse sentimento de fracasso, né, desse aspecto assim, desse esgotamento, tudo isso já é algo que está pesado para ela, né? Isso já é um indício de que as coisas não estão fluindo, né? A gente está falando de prosperidade, a gente está falando de tudo, né? Então a vida acaba ficando estagnada mesmo, né? Por conta desse peso, dessa sobrecarga, desse estado constante desse sentimento das coisas não terem dado certo, né? Então a gente já consegue identificar que aí tem um bloqueio por conta desse estado, né, emocional, desse sentimento que ela carrega, né? Outro ponto também que foi bem interessante de observar é que era uma pessoa que tinha uma rigidez assim grande, né, na forma dela encarar as coisas, e também ela era muito apegada, assim, tinha uma dificuldade nela de desapego. Então, esse desapego, ele mostrava assim algo como se ela sentisse assim que ela estivesse perdendo alguma coisa importante ali do passado dela, né? E que ela não queria perder. Então, com isso, ainda que ela estivesse numa situação difícil, era melhor continuar, né, presa naquilo que ela, naquilo que ela vinha sendo, né, naquilo que ela vinha acreditando. Era melhor ela ficar ali do que ela avançar, né, porque tinha uma estrutura muito rígida, assim, que fazia com que ela não se soltasse para viver algo novo, né, para aproveitar novas oportunidades, para fazer algum movimento assim em direção a coisas novas, né, a uma nova visão, né, uma nova forma de lidar com a vida dela, tá? Então, assim, a gente identificou vários bloqueios, algo de rigidez, algo de apego, né? Esse sentimento de esgotamento. Ela estava assim ela se sentia muito fracassada, assim, né? Por conta desse tempo todo dentro dessa dinâmica. E aí foi algo que ela também foi confirmando sobre isso, né? Que ela foi realmente pensando que fez muito sentido para ela, tá? Mas ainda assim, diante dessa situação, as previsões até foram boas para ela, né? Eu mostrei, olha, aqui está falando que você tem uma oportunidade de crescer, que tem um ganho financeiro importante para acontecer, né? Que você tende a sair desse lugar que você está. E é importante que você olhe para esse movimento, né? Mas que você também acompanhe isso, que você possa ser mais flexível diante disso, tá? Então, foram pontos aí que a gente conseguiu observar, tá? E aí eu vou continuar com algumas outras informações que eu vou mostrar agora as cartas para que vocês possam também
compreender um pouco mais, né? Então aqui tem um método, né, que foi tirado na sessão, e quando eu faço essa sessão eu tiro também, que a gente coloca aqui a questão do pensamento, sentimento e atração em relação à prosperidade, em relação ao financeiro, né? Aos ganhos. E também falando sobre a permissão, a capacidade de receber e a questão do merecimento. Essas são pontos cruciais, assim, quando a gente olha para os bloqueios, né? Bloqueios nos ganhos. Porque você precisa ver se você está alinhado, né? O teu pensamento, o teu sentimento. Será que você está realmente mais liberto para atração? Essa atração tem a ver com o teu magnetismo, com a tua força na vida, né? Para você se colocar, para você fazer o que você tem que fazer, para você ter essa determinação, né? Esse cuidado de sempre se manter realizando para que você possa manifestar, né? Esse recebimento. A permissão para receber, muitas vezes, são coisas que a gente está bloqueado por inúmeras questões, né? Às vezes são aspectos de dependência emocional, né? E aí também tem a ver com merecimento. Então, em algum nível, eu não me sinto merecedor, eu acho que eu mereço até um determinado limite, né? Então, às vezes eu não estou muito consciente disso, mas como tem a repetição, né? Sempre eu estou, por exemplo, no mesmo patamar financeiro, né? Ganhando a mesma coisa. Então, provavelmente tem alguma coisa aí do merecimento, né? Eu não consigo merecer mais, eu não consigo sair desse lugar para ter mais, tá? Então, são esses aspectos aí que a gente olha e que é bem importante. Então, eu vou começar, né, falando aqui pensamento, sentimento e atração que saiu para a pessoa, tá? Então, eu falei que ela tinha sentimentos, assim, de apego, né? Ela estava muito esgotada, ela se sentia, né, com esse fracasso, esse peso o tempo todo. Lidar com essas questões financeiras era algo muito difícil, né? Estava sempre sendo algo complicado essa relação, né? E então tem esses pontos já que a gente identificou lá. E aí a gente vai ver a questão do pensamento, sentimento e atração, né? Então, no pensamento, o que sai para a pessoa aqui é a figura do eremita, né? Então, quando sai essa carta, eu já penso assim, nossa, tem algo. Aí eu, novamente, assim, tem alguma coisa enrijecida no sentido, assim, de algo que já está, como se estivesse velho, ultrapassado, né? Ou a pessoa tem um aspecto, assim, que ela tem uma energia que está muito estagnada, né? Assim, ela não consegue fazer um movimento mais rápido, decidir mais rápido, fazer escolhas, né? Então tem algo assim de devagar, de pesaroso, né? De estar mais fechado, de estar mais contido, tá? Então quando a gente olha para esse aspecto do pensamento, já sai essa carta mostrando que tem esse lado que não tem assim uma flexibilidade, um dinamismo, né? Não tem ideias que
sejam ideias novas, ideias que vão levar a novas soluções, tá? Então tem essa energia aqui. E também, né, sai a carta 7 de ouros, mostrando que essa energia acabou causando aqui uma estagnação, né? Então, a partir desse ponto aqui na carta do 7 de ouros, ela teria muita oportunidade de crescimento na vida dela, tá? Aqui é uma carta que fala de transição, né? Dela mudar, né? Esse ciclo, né? Começar a ter aí novas oportunidades, colher os frutos, né? Ter resultados. Então, ela poderia alcançar isso, mas aqui está dizendo que a situação tá algo assim muito preso, muito enrijecido, né? Muito uma falta de ânimo, né? De movimento, tá? De fazer algo. Então, na questão do pensamento, existe esse bloqueio com esse aspecto aqui do eremita, né? Eu tô mais fechado, eu não tô fazendo, não tô realizando, né? E eu tenho uma dificuldade em progredir, tá? Mas aí a gente foi vendo as outras cartas também. Então, no aspecto do sentimento, mostra que ela tem um desejo, né? Ela tem uma vontade, ela quer fazer essa escolha, ela quer começar a ter esses resultados. Então, ela está muito bem, assim, né? Nesse aspecto do sentir. Então, a gente tem a carta do enamorados, o as de copas. Mostra que tem algo que está, né, assim, que é novo, que tem um sentimento bom para ela manifestar na vida, né, esse lado financeiro, essa prosperidade, tá? E a atração dela também, assim, ela tá muito bem, né, na carta do mundo. É uma pessoa que tem a possibilidade de conquistar, de realizar. Também está falando de ciclos que estão levando ela a uma prosperidade financeira, né, a um crescimento, a um futuro de estabilidade, com 10 de ouros, tá? Então ela está muito bem nesse aspecto aqui da atração. Mas veja bem, né? O que está pegando para ela realmente está sendo a questão do pensamento. Então, esse pensamento aqui do eremita, né? E aí tem a ver com as crenças que ela tem a ver com esse pensamento rígido, né? Durante a sessão ela falou muito assim que ela até recebe, né? Assim, conselhos e do que deve fazer, mas só que quando ela para pensar como ela vai fazer, ela sente uma incapacidade, né? Ela acha que isso é para os outros, não é para ela, né? Então tem muitas ideias e pensamentos que ficam assim, né? Ela fica presa dentro deles e ela acha que não dá para ela, né? Então essa postura, como a gente fala, né? Dessa pessoa mais velha, que quer fazer, às vezes, uma certa teimosia, né? Eu quero fazer o que eu já fazia, o que eu sei fazer. Fica nesse conforto, né? De não querer mudar o que já vem realizando, né? Então, assim, a gente vê muito esse pensamento muito rígido, né? Esse pensamento que não muda, esse aspecto devagar de fazer qualquer movimento, tá? Então, esse é um ponto que
ela precisa olhar, né? São as crenças, esses pensamentos rígidos, essa inflexibilidade da mente, né? Então, esses são pontos bem importantes para ela. Olhando para o aspecto da permissão, né, da capacidade de receber, ela tem muita. Aqui fala de um movimento para ela fazer isso, né? Então, o carro fala que ela tem essa oportunidade de realização, de conquistar, né, de fazer. Mas também aqui tem um bloqueio, né, com 2 de espadas, mostrando que ela está num conflito. Então veja bem, o carro é movimento rápido, é fazer as coisas e tomar as decisões e fazer as escolhas. E o 2 de copas é uma dificuldade de decisão. Eu fico num conflito, eu não consigo decidir para que lado eu vou, o que eu vou fazer. Aqui também tem a ver com o pensamento, nessa carta de espadas, né? Então veja que como existe o bloqueio, né, nessa capacidade de receber, que assim como ela quer ir, quer fazer, quer que as coisas aconteçam, aqui também está falando que não acontece porque tem esse conflito, tá? E o merecimento dela também vem prejudicado, a carta do enforcado. Aqui ela não. Foi justamente o que ela trouxe, sim, dessa incapacidade, dela achar que ela não consegue sair desse lugar, que ela não tem condições, assim, dela tomar esse poder, né, para fazer algo. Então ela não se sente capaz, ela acha que o jeito dela ou que a forma dela ser não vai não vai ser possível, né, dela conseguir manifestar coisas diferentes para ela, tá? E aí mais uma vez uma coisa do bloqueio, né? Porque aqui tem um aspecto do Cavaleiro de Paus que é algo de decisão, de me preparar para a ação, para fazer, para realizar. Mas eu tô aqui parado porque, né, tem essa energia. Então eu me sinto como enforcada, sinto que não dou conta, que eu não consigo, é uma energia de vitimismo, né? Então tem esse aspecto. Então você vê que no merecimento dela, ela não se sente, né, merecedora, não se sente incapaz, ela acha que não vai dar conta, né? E no recebimento lá, né, na capacidade de receber, ela até quer receber, quer fazer, mas tem um conflito com os pensamentos, né, com as ideias, aquilo que ela pensa, e muitas vezes falando de um aspecto ansioso, né, eu fico sempre projetando que vou ter uma consequência ruim, e aí tem o bloqueio. Então, acho que fica claro aqui, né, para perceber que a pessoa ela tem, na verdade ela chega e acha assim que não, as coisas não estão acontecendo, mas na verdade está tudo assim, tá tudo claro que sim, né, tem tudo para acontecer, mas não acontece porque tem alguns aspectos aí de comportamentais, né, desses pensamentos rígidos, coisas que estão deixando ela presa, né, nessa dificuldade. E aí, na sessão, a gente identifica essas dificuldades, esses bloqueios, inclusive eu trouxe para ela, olha, essa sensação de esgotamento que você tá, dessa preocupação, né,
esse sentimento que você está apegada, né? Que você não quer se soltar disso. Esses pensamentos que vêm para você, né? O que que você pensa? Ah, eu sou incapaz, eu não vou dar conta, né? Que são crenças que ela carrega. Então, tudo isso, você precisa fazer uma liberação, né? Energética, né? Porque esses sentimentos, esses pensamentos estão criando uma energia. E essa energia acaba te bloqueando, né? Não só na questão financeira, mas para tudo que você buscar um crescimento, isso vai gerar um bloqueio, né? E é aí que essa sessão ela acaba sendo complementada, né, com uma sessão de desbloqueio energético, né, em que, né, eu aconselhei ela a tratar algumas crenças, né, e, e aí na sessão que ela fez, né, ela trabalhou essas emoções, liberando esse peso, liberando essa sensação, né, de esgotamento, também assim, as, algumas crenças que ela vinha, né, carregando, até sobre dinheiro, recebimento. Então, também fazendo esse processo de desbloqueio, tá? E assim, é uma sessão que você tem a orientação de onde que você deve olhar, né? Para que ponto que você deve olhar. No caso dessa pessoa aqui, foram realmente aqui os pensamentos, a forma dela pensar, né? Que tá bloqueando muito esse progresso dela. Então, assim, ela identificou isso, para ela ficou muito claro também de onde que veio isso, há quanto tempo isso está acontecendo. Mas para ela também ficou claro que ela tem muita oportunidade de crescer, né? As previsões foram muito boas, assim, ela tem muita previsão de ganhos e ganhos bons, né? E aí ela também, com esse processo de desbloqueio, né? De tratar essas questões, né, internas, acaba que essa carga emocional, né, esses pensamentos, eles vão suavizando e fazendo com que você consiga, às vezes, ter uma ideia, né, ter uma compreensão. Também, assim, te ajuda a, a desbloquear para que você possa manifestar mais também, né? Porque às vezes você está tão bloqueado, né? Você está com uma energia tão presa ali que faz com que você aquilo que você ia receber você não recebe, aquilo que ia dar certo não dá, né? Tem umas coisas assim que acontecem, né, com a gente. E então assim, isso acaba trazendo uma mudança assim no seu padrão, né? Tanto emocional quanto da mente, fazendo você ver soluções, fazendo você encontrar oportunidades que você não estava vendo antes, tá bom? Bom, gente, espero que esse vídeo tenha contribuído, né, para você entender o processo. Essa é uma sessão que eu abri tem pouco tempo, então se você tiver interesse em conhecer, quiser saber mais, pode entrar em contato comigo. Também estou disponibilizando uma carta gratuita, né? Então, de repente você só quer ver ali como que está o panorama, né? Você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou te responder o quanto antes, tá? E aí, se você quiser fazer a sessão completa, fique à vontade para a gente agendar um dia e um horário, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença e até uma próxima.